Turma, nós estamos e vamos dar início, né, à nossa segunda aula, nosso segundo encontro, e aí a gente já veio da nossa primeira aula com uma dinâmica muito massa sobre o que é ética, e aí a gente vem hoje falar um pouco sobre a história da enfermagem, né? Como ela surgiu, de que forma, quem é. Eu trouxe para vocês uma frase de Florence, né? A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes. Pode-se rir dela das dentro de um cuidado, ela trata também o corpo como o templo do Espírito de Deus. Então, ela já vem falando justamente disso, né? Sobre como se desenvolveu, né? A frase dela, ela já nos remete a cair na história e no desenvolvimento das práticas da enfermagem. Olha o que acontecia na antiguidade remota, né? Cabia à mulher as tarefas relativas ao nascimento e ao cuidado com crianças doentes e moribundos. E no período pré-cristão, né, as doenças elas já eram o quê? Já eram sinalizadas como castigo de Deus, poder do demônio, sacerdotes e feiticeiras. Né? E aí o tratamento se dava como? Se dava através de massagem, banhos de água fria ou quente, purgativos, substâncias que provocavam náuseas. Né? E também se iniciou no período pré-cristão o conhecimento sobre plantas medicinais. Então, nessa história, a gente vê dois momentos diferentes, né? Vê o momento que inicia, né? Que cabia à mulher, né? Por isso que a gente tem essa questão da ética e moral muito forte, né? A enfermagem, ela tem um cuidado, a arte do cuidado. Então, predominantemente, dentro dos cursos, dentro dos ambientes profissionais, dirigidos e formados por mulheres, né? E aí a origem da profissão, ela se deu justamente nesse país, então quem tinha receita, já se era um castigo de Deus, já se era doença, justamente a igreja, certo? Aí praticavam-se nessa época também o que? O hipnotismo, a interpretação dos sonhos. A gente vê muito em histórias bíblicas sobre isso, né? Os sacerdotes eram chamados para interpretar os sonhos dos reis. E nessa época também no Egito Antigo já havia ambulatórios gratuitos, que eram hospitalidade, né? E auxílio aos desamparados. Nas vezes eram o período para sacerdotes graves, né? E eles já conheciam algumas doenças como a varíola e a sífilis. E eles já tinham também hospitais de isolamento e casas de repouso. Por que que na China tem uma diferença do Egito, né? A China ela já tinha conhecimento sobre duas doenças, varíola e sífilis. E eles já sabiam que a varíola era altamente contagiosa. E o que eles faziam? Justamente hospitais de isolamento. Isolavam esses pacientes, ok? Quando a gente vem para a Grécia, né? A Grécia já usava o quê? Já usavam sedativos, fortificantes, né? Eles já faziam ataduras, né? E retiravam corpos estranhos, como furúnculo, enfim. E eles tinham também casamento nesse contexto, né? Feito na antiguidade por mulheres. E a partir do período pré-cristão, a igreja ela assume esse papel a partir do momento que, se a doença ela é associada,
né? Dentro desse contexto, a um castigo de Deus, a uma praga de um sacerdote, né? As bruxas, enfim, naquela época que se tratavam disso, então a igreja ela detinha esse conhecimento, detinha esse poder e comandavam as relações. Nada diferente do que nós estudamos em história do Brasil, história geral, enfim. E aí a origem da profissão ela surgiu nesse desenvolvimento, né? A partir desse desenvolvimento de práticas no decorrer dos períodos históricos. Sempre, não esqueçamos, né, disso, associadas ao trabalho feminino. Justamente caracterizada por essa prática do cuidar, né? Que eram práticas de saúde instintivas, certo? E aí veio o que também? As mulheres, prática domiciliar de partos e atuação pouco clara, então, né, de mulheres de classe social elevada, ok? E aí vem essa fase do empirismo, a enfermagem como prática leiga, né, sem um entendimento, sem um conhecimento científico. Iam sendo repassados de pessoa para pessoa. Não estou entendendo, professor. Se existe uma parteira, ela, com o conhecimento dela, né, independente se a outra pessoa não frequentou a escola ou não, ela passava o conhecimento e essa outra pessoa se tornava uma parteira, ok? Então, isso que a gente está falando de empirismo, era a prática leiga, né? E eles explicavam uns para os outros, a origem da profissão ela veio se dando de uma forma empírica. E aí as ações de saúde, em especial as de enfermagem sobre a ótica do sistema político-econômico, elas vêm surgindo nesse período pré-cristão, eles passam por essa fase de empirismo, né, e chegam até a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, com o surgimento da enfermagem moderna, o capitalismo, enfim, o avanço da medicina, ele favoreceu o quê? Essa reorganização de hospitais. Então, naquela época, os hospitais eram feitos, lembrem bem, feitos para pessoas de baixa renda, que não tinha para onde ir, então era feito para os pobres, porque a igreja comandava. Então, se a igreja comandava, ela não tinha a finalidade capitalista, na grande visão. Quando ocorreu a Revolução Industrial, viram-se nos hospitais o capitalismo. Então, as pessoas elas iam pagar, né, para ter saúde. Um exemplo, não só para ter saúde, para as consultas, internação, enfim. E é justamente nesse cenário que a enfermagem passa a atuar, né? Quando Florence é convidada para trabalhar na Guerra da Crimeia, ok? E aí a gente precisa entender quem é Florence, quem foi essa mulher, né? Florence, ela nasceu dia 12 de maio, por isso que o 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem. Oh, professor, não sabia disso. Então, o 12 de maio, que é o Dia Internacional da Enfermagem Mundial, é o dia de nascimento de Florence. Ela foi a fundadora da enfermagem moderna, ok? Aos 14 anos, ela concluiu que cuidar dos enfermos era a sua vocação. Ela sonhou e nesse sonho ela disse para os pais que a vocação dela era cuidar das pessoas. E a gente está falando de uma mulher, né, de Florence, que era de uma família rica, de uma família tradicional daquela época. Então, não era qualquer pessoa também que estudava. Então, como foi essa trajetória, né, de Florence? Aos 31 anos, ela entrou para um curso de treinamento no Instituto de Diaconisas da Alemanha. Em 1852, Florence ela começou e foi para outros hospitais, né, locais que entrou em contato com diferentes métodos de ensino e de tratamento, né? No entanto, foi em Paris que ela vislumbrou alternativas para tratar pessoas, proporcionando o quê? O contato de paciente com ar fresco e luz, ok? Florence adotou a teoria miasmática, que era essa teoria do contato, da limpeza, né, de pacientes com ar fresco e luz. Então, professor, agora eu tô vendo aí que ela é a dama da lâmpada. Por que ela era a dama da lâmpada, né? Por que ela se tornou? Porque naquela época as enfermeiras tinham uma lâmpada para visitar os enfermos, porque não tinha luz. Então, à noite, elas saíam com a lâmpada de paciente a paciente, tratando e cuidando para saber se estava bem. E na Guerra da Crimeia não foi diferente. Ela fazia isso com os soldados. Né? E ela adotou essa teoria ambientalista, que era proporcionar fresco e limpeza dentro dos ambientes.
ok? Então, a mortalidade caiu de 42% para 2%. Vejam só, as pessoas morriam de infecção, né? Que hoje a gente vê nas falas de infecção hospitalar. Então, as pessoas elas morriam por infecção. Quando ela passou a tratar com essa teoria ambientalista, né, a mortalidade caiu em muito. Em 1859, ela desenvolveu o quê? O projeto da escola de enfermagem. Então, a gente precisa entender que Florence ela veio num contexto de filosofia de 4 ideias-chave para o ensino, ok? O dinheiro público deveria manter o treinamento de enfermeiras e este deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino. Deveria existir uma estreita associação entre hospitais e escolas de treinamento, sem essas dependerem financeiramente e administrativamente. O ensino de enfermagem deveria ser feito por enfermeiras profissionais e não por qualquer pessoa envolvida na enfermagem. Deveria ser oferecida às estudantes, durante todo o período de treinamento, residência com ambiente confortável e agradável próximo ao local. 4 ideias-chave que até hoje a gente vem trabalhando nesse contexto. Olha o que ela fala. O primeiro ponto, o dinheiro público deve manter o treinamento das enfermeiras, ok? E deve ser considerado importante como qualquer outra forma de ensino. Deve existir associação entre hospitais e escolas. Então, ela já estava trabalhando a teoria e a prática. O ensino de enfermagem deve ser feito por enfermeiras profissionais. Aqui ela já quebra o contexto de empirismo, de questões empíricas, né? Quando ela consegue trabalhar e falar que o ensino de enfermagem, os professores devem passar conhecimento somente àquelas enfermeiras profissionais, e não mais qualquer pessoa que não fosse envolvida com a área. Certo? E aqui tem um outro ponto importante que ela falava: deve ser oferecida às estudantes, durante todo o período de treinamento, uma residência confortável e agradável, próximo onde elas iam fazer as práticas. Né? A gente está falando de uma minoria. Quem estudava enfermagem naquela época eram famílias de família rica, né? Então, a gente está falando de pessoas com conhecimento científico, enfim, com acessibilidade a entrar em outros ambientes da classe social, né, alta. E aí tem uma frase muito massa, que a gente vai entender por que Florence era chamada Dama da Lâmpada, ok? Escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já estive perto de muito sofrimento. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir a paz, né? Então, a gente também precisa saber, o 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem, né? Mas o dia 20 de maio é o dia do técnico de enfermagem. E a gente tem uma semana que a gente chama, em todos os cursos, em todos os ambientes hospitalares, o mês de maio, 12 a 20 de maio é a Semana da Enfermagem, justamente porque inicia no Dia Internacional da Enfermagem e se encerra no Dia do Técnico ou Técnica de Enfermagem. E aí surgiu nessa época, né, com Florence, as primeiras escolas de enfermagem, né? E essas primeiras escolas não é mais como uma atividade empírica, né, desvinculada do saber especializado, ou seja, Florence ela já instituiu. A enfermagem ela precisa ser coordenada, ela precisa ser formada no seu ensino técnico especializado por uma enfermeira profissional. E aí saiu mais como uma ocupação assalariada. A gente já saiu daquela visão da enfermagem como cuidado pela igreja e passamos já a ver a enfermagem como uma ocupação assalariada, porque teve a Revolução Industrial, o capitalismo, enfim, a criação dos hospitais, já com o entendimento social, né, deixado de lado, e veio mais para o entendimento de ganhos financeiros. Então, atender essa necessidade à mão de obra dos hospitais, né? E aí constituiu-se, nessa época, uma prática institucionalizada e específica. Surgiu na Inglaterra, né? E em 1873 ela passou a ser também trabalhada nos Estados Unidos. Só que nós temos 3 pontos essenciais, certo? Professor, isso cai na prova? Isso não cai na prova, isso despenca.
Então, vamos aprender os 3 pontos, né, que conseguiram sobreviver graças a esses pontos estabelecidos. O sistema Florence de ensino, ele precisava ser o quê? Dirigido por uma enfermeira, né, e aí a gente está falando de uma enfermeira que ela tem um conhecimento técnico-científico, o método, né, era um ensino metódico, né, ao invés de ser ocasional, então já tinha os métodos, né, então, e a seleção de candidatos do ponto de vista físico, moral, intelectual e aptidão profissional. Que naquela época era o quê? Era ser rica e ter o quê? Morais e bons costumes de acordo com o nome de sua família. Por isso que nós precisamos sempre ter o entendimento que moral e ética, elas andam juntos, mas que a moral, ela muda com o passar do tempo, né? Que a moral, ela vem muito dos costumes, da cultura daquele local, mas que ela pode ser alterada, e a ética, que são criadas como regras para a gente viver em sociedade, elas também são alteradas de acordo com a nossa moral. Professor, agora o senhor está dando uma luz, eu estou conseguindo absorver um pouco mais dessa história. Isso mesmo. Só que a história da enfermagem do Brasil, ela não diferenciou muito da história geral, né? Da enfermagem geral, como aconteceu com Florence. A organização da enfermagem no Brasil, ela começou no período colonial, porque o Brasil não existia antes nos livros, enfim, antes do período de colonização, quando se diz ter sido descoberto por Portugal. Né? E desde esse princípio de colonização foi incluído o quê? A abertura das casas de misericórdia, que tiveram origem em Portugal. Casas de misericórdia eram organizadas pelas igrejas, ou seja, elas funcionavam para as pessoas pobres, carentes, doentes, que não tinham como pagar um hospital, ok? E a primeira Casa da Misericórdia foi fundada o quê? Na Vila de Santos, em 1543, 43 anos após a descoberta do Brasil. A terapêutica empregada era a base de ervas medicinais e quem instituía isso era o padre José de Anchieta. Vamos lá pensar novamente. Em 1500, o Brasil foi descoberto nos livros de história. Padre José de Anchieta veio nos navios, ok? E ele fazia o quê? Catequizava os índios. Então, ele aprendeu com os índios como fazer a terapêutica com plantas medicinais. Olha que interessante, né? Como que a gente vai vendo que tudo tem um porquê e que às vezes a gente não consegue observar isso naquele momento que a gente estudou a história do Brasil, enfim. Mas aí a gente tem que parar um pouquinho para falar de quem? De uma pessoa que também influenciou a enfermagem. Só que ela influenciou a enfermagem no Brasil. Ana Nery nasceu 13 de dezembro, né? O nome dela era Ana Justina Ferreira, um médico uma outra famílias, elas estavam também associadas à igreja, então elas tinham a igreja dentro desse contexto social. E aí o que foi? Como foi que aconteceu a trajetória da Ana Nery, né? A Ana Nery, ela teve 2 filhos e ficou viúva. Vocês lembram? Vou voltar aqui para vocês terem. Um deles era o quê? Médico militar. E o outro era oficial do exército, certo? Então, eles foram convocados o quê? Para a Guerra do Paraguai, servir a pátria. Só que Ana Nery, ela não resistiu a essa separação da família. Então, ela colocou-se à disposição. Então, ela foi para a batalha, ok? Na improvisação de hospitais, enfim, ela não mediu esforços nesse atendimento aos feridos. E 5 anos depois, ela volta ao Brasil. Quando ela retorna ao Brasil, ela recebe uma coroa de louros, né? Sua imagem foi pintada por um pintor super famoso da época, que é o Vitor Meirelles. Né? Ela recebeu uma pensão do governo e além de medalhas humanitárias e de campanha. Então, a gente está falando de uma mulher que ela veio de uma classe social alta, né? Que ela se colocou à disposição, né? Justamente nesse contexto dessa sociedade, da época, enfim. E a arte do cuidado, nessa época, vinha nesse momento justamente pelas mulheres. Então, a Ana Nery, ela vem como a nossa referência. Ó,
E aí, para vocês olharem, né? Ana Nery e Florence, uma ao lado da outra. A gente traz também, né, para vocês terem noção, das primeiras escolas de enfermagem no Brasil. Primeiro, Alfredo Pinto, em 1890. Depois, a gente veio com a escola da Cruz Vermelha, de 1916. Somente depois veio a escola Naneri, certo? E em 1944, a escola de enfermagem da USP. E aí eu quero tratar com vocês sobre isso, né? A gente falou que ela era a dama da lâmpada. Então a gente precisa ter o conhecimento do que significa. A lâmpada é o símbolo mais marcante da enfermagem, pois caracterizava as enfermeiras que andavam pelas antigas enfermarias com sua luz iluminando sua passagem. Ok? E aí, ó, o símbolo do enfermeiro: lâmpada e cobra com a cruz, certo? Do técnico de enfermagem, a lâmpada com a seringa invertida. Professor, mas o que é que significa isso? Cobra, cruz, seringa invertida. O senhor pode explicar para a gente? Eu posso sim. E isso cai na prova. Tá? O símbolo da enfermagem é composto por uma lâmpada com uma cruz vermelha e uma cobra. A lâmpada surge com o significado de caminho ambiente, ok? Já a cobra tem significado mais místico, sendo relacionado com a magia, a alquimia. E, por fim, a cruz, né? Mas a cobra significa ciência, certo? A cor que representa a enfermagem é a cor verde esmeralda, que significa paz, tranquilidade, cura, saúde, tendo como pedra símbolo da enfermagem a esmeralda. Já o símbolo do técnico de enfermagem é composto por uma lâmpada e uma seringa, onde a lâmpada possui o mesmo significado de caminho e ambiente, e a seringa representa a técnica, né? A técnica aplicada, a técnica, enfim, dos procedimentos. Ficou claro para vocês? Olha o que eu trago aqui para vocês, né? Vamos lá. Conceito básico, né? O conceito básico mais característico dos trabalhos escritos por Florence é o de... Aí nós temos letra A, energia. Letra B, ambiente. Letra C, cultura. Letra D, interação. E letra E, diagnóstico. Vamos lá, eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho. Vamos ver se vocês vão conseguir acertar essa questão, né? Então, qual a questão que vocês escolheram? Tchan, 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 tchan. O conceito básico mais característico dos trabalhos de Florence, a gente falou várias vezes, é o ambiente. Ela deixava o ambiente muito mais arejado, né? Ela fazia a limpeza junto com as outras enfermeiras, ela deixava a claridade da luz entrar dentro desse ambiente. Então, o conceito mais característico desses trabalhos é o ambiente. Todo mundo acertou? Vamos para a próxima. A enfermagem foi exercida por muito tempo de forma empírica, sendo que a enfermagem moderna foi impulsionada em 1854, aonde? Com a atuação de quem? Que aliou seus conhecimentos por sua educação privilegiada e a experiência anterior em trabalhos desenvolvidos junto às Irmãs da Caridade São Vicente de Paula. Ao final da guerra, retornou a... Certo? Aí a gente tem letra A, Guerra da Crimeia, Florence, em Paris, né? A letra B, Guerra do Brasil. A letra C, Guerra Mundial. Né? Então, a gente tem essas três opções. Quero que vocês parem um pouquinho para pensar. Eu vou ficar aqui também pensando junto com vocês. Quando eu falo em enfermagem moderna, a mãe da enfermagem moderna, eu estou falando de quem? Né? E essa pessoa, ela trabalhou onde? Ela foi convocada para trabalhar em qual guerra? Vamos lá, ver se vocês acertaram. Vou mais 20 segundinhos para vocês pararem. Enquanto isso, eu vou reler, né? A enfermagem ela foi exercida por muito tempo de forma empírica. A enfermagem moderna foi impulsionada em 1854 na...
Vamos lá, ver se vocês acertaram. Quem disse letra A, acertou, né? A enfermagem ela foi exercida por muito tempo de forma empírica, sendo que a enfermagem moderna foi impulsionada em 1854, na Guerra da Crimeia, né? Com a atuação de quem? De Florence, que aliou seus conhecimentos. Eu gosto sempre de frisar isso, né? As mulheres daquela época eram privilegiadas, ok? Vinham de famílias ricas. A experiência anterior em trabalhos desenvolvidos junto às Irmãs de Caridade São Vicente de Paula, em Paris. Ao final da guerra, retornou à Inglaterra e fundou uma escola de enfermeira no Hospital São Tomás. Certo? Ah, professor, é muito massa isso. Essas atividades dá para fixar bastante, né? Olha aqui outra pergunta muito massa, que eu tenho certeza que vocês vão acertar. Analise o seguinte texto, né? Partiu para Escaturi com 38 voluntárias, olha, entre religiosas e leigas vindo de diferentes hospitais. Algumas enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. A mortalidade de soldados decresce de 40% para 2%. Os soldados fazem dela o seu anjo da guarda e ela será imortalizada como a Dama da Lâmpada, porque de lanterna na mão, ela percorre as enfermarias atendendo os doentes. Durante a guerra, ela contraiu tifoide, né, a febre tifoide, desculpa aí, mas a palavra é febre tifoide, e ao retornar da Crimeia, em 1856, leva uma vida de inválida. Trata-se de, vamos lá, ó, meu bigode já está até coçando aqui para vocês. Letra A, Florence. Letra B, Ana Nery. Letra C, Calista. Letra D, Doroteia. E D, letra E, Wanda Horta. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vocês vão conseguir, né? A gente já está quase finalizando a nossa segunda aula. Não esqueçam que tem material de apoio, tem vídeos educativos também dentro da plataforma da aula. E aí, conseguiram? Então a gente está falando de quem? Isso mesmo, gente. A gente está falando de Florence, né? Porque foi ela que conseguiu, ela que foi ela que foi usada como Dama da Lâmpada, ela que diminuiu a mortalidade, né, dos soldados com a teoria ambientalista. Então, quem falou letra A está correto. Olha aqui, cai em prova, gente. A enfermagem, em sua evolução, passou por 3 fases distintas: primitiva, evolutiva e de aprimoramento. Com relação a essas práticas adotadas nestas fases de evolução da profissão, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Eu quero que vocês digam dessas quem é a verdadeira e quem é a falsa, quem está correto e quem não está correto. O cuidado prestado na fase primitiva era fundamentado na experiência, no conhecimento da natureza e no raciocínio lógico que desencadeia uma relação de causa e efeito para as doenças. Ou seja, se você fazia uma causa, você tinha aquela doença, ok? Na fase primitiva, não havia profissionais de enfermagem e a assistência era prestada aos doentes era praticada por leigos. Na fase evolutiva, que ficou conhecida como Idade de Florence, surgiu a enfermagem como ocupação assalariada, firmando-se como uma prática social institucionalizada e específica. No quarto, na fase do aprimoramento, a enfermagem passou a considerar o indivíduo como um ser individualizado, visando a inter-relação dos sistemas biopsíquicos, sociais e espirituais. Tá? Porque a gente não fala mais biopsicossocial, que a gente vem nesse contexto da Organização Mundial da Saúde nos nossos dias atuais, né? Naquela época, a questão espiritual era muito forte, porque a igreja que detinha do poder, do conhecimento, enfim. Então, ó, todas as questões estão corretas, certo?
E aí eu vou deixar uma frase, né? Eu falei várias frases de Florence, mas eu vou deixar uma frase de Anna Nery, que servem para todos nós. Eu gosto muito dela, né? Dessa frase. Quando duvidamos de nossa capacidade, é frequente duvidarmos dos outros e suas capacidades. Ana Nery. Galerinha, eu espero que tenham gostado da aula. Na plataforma tem mais vídeos educativos, tá? A aula está posta lá. E acesse a plataforma, vejam, revejam, né? Porque eu coloco sempre na página do YouTube, mas ao final do curso eu visualizo e acabo ocultando todas as aulas vídeos. Até porque a aula vídeo é só para vocês terem nesse momento. Obrigado, boa noite, até a próxima.